Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram aí esses 2 dias? 2 dias de cobertura aqui dos jogos do Cruzeiro pela Vitória Cup e os jogos da Copa do Mundo de Clubes, né? As quartas de final com classificação do Fluminense e a eliminação do Palmeiras. Então fica aqui até o final do vídeo para você saber a minha opinião completa sobre esses 3 jogos, né? Que compuseram aí tanto a quinta quanto a sexta-feira de futebol. Começando pela quinta-feira rapidinho, o Cruzeiro foi derrotado pelo Defensa e Justiça lá no Espírito Santo, jogo válido, né, pela Vitória Cup, torneio esse que o Cruzeiro vai entrar novamente em campo agora no final de semana, no domingo, e o Vasco ali aparentemente também está disputando contra o Montevideo Wanderers, né, mas só que vai jogar lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal, na Arena das Dunas, contra o time uruguaio. Mas o jogo aqui em questão, né, do Cruzeiro contra o Defensa foi um jogo bem morno, um jogo com pouca criatividade dos dois times, né? Eu até esperava um pouco mais do Cruzeiro por conta dessa pré-temporada, esses amistosos, esperava um time já criando, um time experimentando muito formações. Isso aconteceu, mas nenhuma ali teve algum resultado nesse jogo. Óbvio que jogos valendo, né? São outras coisas, mas essa primeira amostra que tivemos desse duelo com essa formação nova do Cruzeiro não me interessou, não achei muito bacana, tanto que o Cruzeiro foi derrotado pelo Defensa por 1-0, o gol do Abiel Osório no segundo tempo, na única chance do Defensa em todo o jogo, né? O time não conseguiu criar também, e o Cruzeiro infelizmente acabou sofrendo esse gol no finalzinho do segundo tempo, e acabou sendo derrotado. Mas foi um jogo muito abaixo das duas equipes, tanto do Defensa, mas não é uma equipe que a gente já espera muita coisa, e do Cruzeiro em especial, mesmo entrando nos jogadores no segundo tempo, né, mudando o time, entrando as peças, os medalhões, não teve tanta diferença assim na questão tática, na questão de movimentação de chances criadas. Na sexta-feira, aí sim tivemos 2 partidas do Super Mundial, né, da Copa do Mundo de Clubes, onde um brasileiro avançou e o outro brasileiro ficou pelo caminho. O Flu avançou durante a tarde, vencendo o Al Hilal por 2-1. O Martinelli fez o primeiro gol do jogo, o Marcos Leonardo chegou a empatar no comecinho do segundo tempo, mas aí o Hércules, de novo, o herói do Fluminense, né, já fez o gol da vantagem contra a Inter de Milão, e agora contra o Al Hilal, o Flu ele volta a marcar novamente, fazendo o segundo gol do Fluminense e ajudando o Flu a encaminhar essa classificação para a semifinal. É histórico, né? Você pensar que o Fluminense está entre os 4 melhores times do mundo é muito impactante, é muito importante para o futebol brasileiro, apesar de eu achar que, né, a campanha vai ficar por aqui. Muito difícil o Flu passar do Chelsea, e mesmo que seja campeão, né, que vá para a final, muito dificilmente será campeão. Os times que estão vindo do lado de lá são os cascudos, são os bichos papões, apesar do Al Hilal ali ter eliminado um grande bicho papão desse lado do chaveamento, que era o Manchester City, mas tem Real Madrid, tem Bayern de Munique, tem o PSG, o confronto entre os dois, então vai ser muito interessante acompanhar como que será esse duelo, possivelmente o duelo do Fluminense numa final, mas tem que encarar o Chelsea. O jogo aqui em questão do Fluminense foi muito bom, né? O Flu conseguiu de novo anular muito bem as ações do Al Hilal, se defender muito bem. Eu acho que isso está sendo mais importante dos clubes que venceram os europeus, os clubes que avançaram nas fases. A defesa estava sendo muito bem elogiada, né? Estava sendo muito bem posta, você tinha uma segurança defensiva e isso facilitava, obviamente, o ataque de criar. Foi assim o jogo do Fluminense contra a Inter de Milão. Isso se repetiu também no jogo contra o Al Hilal. Foi um jogo bom da defesa do Flu, de domínio das ações do Al Hilal, que não conseguiu criar em nenhum momento. Vale lembrar que no jogo ali do Fluminense, né, o Al Hilal tem uma prorrogação a mais contra um adversário muito mais difícil, que é o Manchester City. Isso pode ter sim desgastado a equipe para esse jogo contra o Fluminense, né? Descansou menos horas, desgastou mais horas, mas foi um bom jogo do Fluminense, independente disso, méritos totais do Flusão, que vai para a semifinal e encara a equipe do Chelsea. Falando em Chelsea, o Chelsea eliminou o Palmeiras, deixou o Palmeiras pelo caminho depois de vencer por 2-1 também, mesmo placar do jogo do Fluminense. O Palmer fez o primeiro gol do jogo, o Estevão empatou e o Everton acabou fazendo o gol contra no finalzinho da partida. De primeiro tempo, era para o Chelsea já ter encaminhado uma boa classificação, uma classificação até tranquila, porque sufocou e dominou o Palmeiras. Gosto de dizer que foi um jogo de um time jogando uma Premier League e um time jogando o Campeonato Brasileiro. Essas duas intensidades no primeiro tempo foram claramente expostas para a gente, foram colocadas
de maneira muito escancarada para a gente que acompanha futebol. O Chelsea dominou, amassou, sufocou o Palmeiras do começo ao final da primeira etapa. Eu até esperava mais gols do Chelsea no primeiro tempo. O Palmeiras ficou vivo para a etapa final, acabou fazendo o gol de empate do Estevão e ali igualou um pouquinho as ações, né, uma trocação de chances, né, o Chelsea, né, criando, o Palmeiras conseguindo criar também algumas poucas oportunidades, e aí no finalzinho acabou sendo punido pelo gol contra do Everton, numa bola desviada do Giai. Ele acaba falhando absurdamente e a bola vai morrer dentro do gol do Verdão. Foi um jogo muito abaixo do Palmeiras, foi um jogo muito ruim do Palmeiras, sufocante do Palmeiras, e que fica pelo caminho, né? Fica pelo caminho com esse gosto de que poderia ter jogado mais, poderia ter desempenhado mais, poderia ter jogado melhor, mas isso não aconteceu. Fica pelo caminho, é eliminado, e esse sonho de conquistar o Mundial, a Copa do Mundo de Clubes, um torneio importantíssimo, fica pelo caminho. Se o Palmeiras conseguisse eliminar o Chelsea, e era muito difícil, abriria a possibilidade maior de um brasileiro na final. Como o Chelsea apresentou um futebol muito bacana contra o Palmeiras, e projetando ali uma semifinal contra o Fluminense, eu acredito que talvez o Flu deva ficar pelo caminho também, tá? Então coloco o Chelsea um pouquinho favorito para passar para a final, mas tudo pode acontecer, como eu falei. O Palmeiras conseguiu fazer um bom segundo tempo, né, equilibrar um pouquinho mais ações, mas foi punido pelo péssimo primeiro tempo. E o Chelsea, cara, se entrar com a intensidade do primeiro tempo, consegue sim sufocar a equipe do Fluminense. Vai ter mais desfalques do que teve contra o Palmeiras, né? Se não me engano, o Delap, atacante, mas já, enfim, chegou o João Pedro para jogar com a equipe. Tem o zagueiro também, se não me engano, que tomou o segundo cartão amarelo. Então são jogadores que vão deixando de jogar esse jogo importante contra o Flu, mas é um jogo que vai ser bacana de acompanhar. E você acompanha aqui minha análise no final do jogo, no final da rodada. Sempre você acompanha aqui na Rede Contodaro. Então é isso, meus queridos. Se inscreve no canal, dá essa força, deixa o like, compartilha. E boa sorte ao Flusão aí, representando agora o Brasil, o único brasileiro ainda vivo na Copa do Mundo de Clubes. Tchau, tchau, fica com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!